Bom dia, vamos dar início à segunda aula teórica de SIG em Gestão de Recursos Naturais no âmbito do curso de mestrado em Sistemas de Informação Geográfica lecionado na UTAD. Vou apresentar mais um exemplo da utilização dos SIGs em Gestão de Recursos Naturais para criarmos matéria para depois avançarmos para as outras unidades curriculares. O estudo de hoje volta a basear-se no conhecimento do Sistema de Informação Geográfica, técnicas de sistemas de informação geográfica, bem como nos aspectos biológicos e ecológicos das espécies em estudo ou em análise e dos aspectos económicos e sociais que este estudo pode trazer. O estudo de hoje é sobre a vespa asiática, ou seja, sobre a vespa velutina, um problema crescente em França e em Espanha e que começa também a ser preocupante em Portugal continental. Sabemos que é uma espécie que veio dos países asiáticos, daí o seu nome vespa asiática, por exemplo da China, e que foi introduzida na Europa por acidente através da comercialização de bens por via marítima. Também sabemos que é uma espécie predadora de abelhas, portanto alimenta-se das abelhas e faz com que isso seja um problema, uma vez que esta vespa vai para o pé das colmeias e come as abelhas. Qual é o objetivo do estudo? Analisar qual é a dispersão atual da vespa asiática, portanto, através da posição dos ninhos das vespas, saber onde é que ela está, e depois analisar a relação para com o uso e a ocupação do solo, e aqui temos os aspectos relacionados com o abrigo e com a alimentação, saber em que medida é que aspectos antrópicos, como seja a rede viária e a localização dos apiários, também está a condicionar ou a favorecer a dispersão desta vespa, e, por fim, verificar como é que os aspectos morfológicos do terreno, altitude, exposição, linhas de água, declive e por aí fora, também condicionam ou favorecem a dispersão desta espécie. Depois de analisar todas estas características, vamos criar uma carta de prioridades de procura, de maneira a que se consigam identificar locais onde ainda não foram encontrados ninhos e que possam ser os locais a procurar primeiro, atendendo à característica da dispersão desta vespa. Como é que recebemos a informação? Ou através da marcação das posições dos ninhos com o GPS e posterior envio das coordenadas latitude, longitude e altitude, ou por marcação sobre o Google Earth da posição dos ninhos e envio de ficheiros KPML. Ou seja, todas as pessoas que estão a colaborar com este estudo ou localizaram os ninhos com um GPS e enviaram os dados que introduzimos num SIG, ou marcaram a posição sobre o Google Earth, criaram um ficheiro KPML e enviaram esses dados também para a atualização de um SIG. Este SIG foi criado em ambiente ArcGIS e diz respeito à zona noroeste de Portugal. Atendendo agora à posição dos ninhos e à posição dos apiários, vamos desenvolver o estudo de relação causa e efeito entre a posição dos ninhos, as estrelas a vermelho, a posição dos apiários, a proximidade às linhas de água, o tipo de uso e ocupação do solo. Portanto, vamos tentar modelar estes aspectos. A primeira questão que nos preocupou foi aonde é que as vespas estão a fazer os ninhos. Como é que podemos caracterizar esse território? E então cruzamos ou interceptamos a posição dos ninhos com a carta de ocupação do solo e fomos ver qual era o tipo de ocupação mais frequente. E aparece-nos um resultado que mostra que cerca de 80% dos ninhos se localizam aproximadamente em um quarto em zonas de tecido urbano, um quarto em culturas temporárias, um quarto em culturas agrícolas heterogéneas e um quarto em florestas. Ou seja, este resultado mostra que não há nenhuma preferência especial pelo tipo de uso e ocupação do solo, a única condição é que tenha árvores ou tenha estruturas elevadas onde a vespa possa fazer os seus ninhos. Segunda condição que fomos analisar foi qual a relação de proximidade para com os apiários. Aplicamos uma rotina de cálculo de distância através do ArcGIS para calcular qual era a distância a partir dos apiários. Depois aplicamos uma outra rotina de interseção da posição dos ninhos para com o mapa das distâncias. E aquilo que se verifica é que cerca de 80% dos ninhos considerados neste estudo estão até 4.500 metros de distância
dos apiários. Próxima condição, verificar que relação existe entre a posição dos ninhos e o tipo de rede viária: autoestrada, estrada municipal, estrada nacional, estrada em terra batida, itinerários comerciais, itinerários principais. Portanto, para sabermos qual é a relação entre a posição dos ninhos e a rede viária, aplicamos novamente uma rotina de distância, calculamos as distâncias à rede viária, e agora considerando a rede viária como um todo, e interceptamos a posição dos ninhos com a distância à rede viária, e podemos verificar que cerca de 50% dos ninhos está a menos de 150 metros de uma estrada. Este resultado requer uma atenção especial porque poderá ser tido como importante, uma vez que pode constituir uma forma de dispersão das vespas, ou seja, é o homem que, através da deslocação de bens de um lado para o outro, transporta as rainhas ao longo da rede viária, mas também pode significar que encontramos muitos ninhos ao pé da rede viária porque é essa que nós utilizamos para os procurar. Portanto, este resultado tem que ser analisado com muita atenção porque tanto pode ser uma causa como pode ser um efeito. Próximo tema a analisar: a altimetria, a relação entre a posição dos ninhos e a variação de cota. Calculou-se o modelo digital do terreno para esta zona, interceptou-se a posição dos ninhos com o modelo digital do terreno e foi-se verificar qual era a altitude à qual se localizava a maior parte dos ninhos. E verificamos que quase 80% dos ninhos, ou mais de 80% dos ninhos, se localizam até 100 metros de cota. Isto significa que, até à data, as vespas têm preferência por fazer os seus ninhos em zonas de baixa altitude, portanto, próximo das linhas d'água. Relativamente à exposição, portanto, derivou-se a carta de exposições a partir do modelo digital do terreno, interceptou-se a posição dos ninhos com a carta de exposições e não se encontrou nenhuma relação causa-efeito entre a exposição e a posição dos ninhos. Aparentemente, a exposição do terreno não é relevante para a instalação dos ninhos. Muito importante a relação para com as linhas d'água, uma vez que se a vespa pode ir alimentar-se às colmeias ou alimentar-se de insetos dentro do meio ambiente, terá sempre que depender de fontes de água para beber. Fez-se ou instalou-se a carta hidrográfica desta região e calculou-se novamente um mapa de distância à rede hidrográfica, interceptou-se a posição dos ninhos com a carta de distância à rede hidrográfica e aquilo que se verifica é que quase 70% dos ninhos está até 2.000 metros de um curso d'água e mais de 80%, portanto quase 90% dos ninhos está até 4.000 metros de um curso d'água. Significa que temos 5 tipos de variáveis que podemos utilizar para criar um mapa que sumarize todas estas condições. Como é que esses mapas vão ser criados? Através da carta de uso e ocupação do solo, aplicamos uma rotina de reclassificação, de maneira a que os tipos de uso e ocupação mais frequentes tenham um peso maior na expressão. A seguir, calculamos a distância aos cursos d'água e reclassificamos essa distância em função da percentagem de ninhos encontrados para cada um dos intervalos de distância. Portanto, aquilo que fizemos foi transformar mapas contínuos, reparem, distâncias e altitude, transformamos mapas contínuos em mapas discretos com a prioridade ou com a maior probabilidade de ocorrência dos indivíduos. Utilizando uma outra rotina de sistemas de informação geográfica, após a reclassificação de todos os mapas, aplicou-se a soma de mapas temáticos, ou seja, uma rotina de álgebra cartográfica. Somamos os 5 mapas e reclassificamos o resultado final. E esse resultado deu-nos uma aproximação da carta de prioridades. Portanto, vemos a primeira prioridade, onde se localiza a maior parte dos ninhos, mas há muitas outras zonas com a mesma prioridade, onde ainda não foram identificados ninhos. Isto significa que é nestas zonas que devemos dar
prioridade à procura dos ninhos. Sabemos que a vespa vai começar a distribuir-se nestas zonas e então, fora da época normal de combate, vamos dedicar a nossa atenção à procura de novos ninhos neste território. Este mapa pode ser introduzido num GPS e servir de pano de fundo para novas procuras. E esta foi uma apresentação sobre mais uma aplicação de SIGs à gestão de recursos naturais. Muito obrigado pela atenção.